Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 10. Aleluia. Tem glória a Deus aí, igreja? Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Diga assim, igreja: a nova Jerusalém descerá do céu da parte de Deus. Podeis assentar, queridos. Eita glória. Queridos irmãos, vou trazer uma palavra bem curta, porque essa palavra é muito profunda, dá para estender muito, mas eu vou ser bem resumido. Eu só peço a sua atenção para você não se perder no meio da caminhada. Queridos, se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada espiritual, na minha fé, que foi um divisor de águas, eu quero compartilhar com vocês aqui. Existe um antes e um depois na minha fé, na minha espiritualidade, na minha forma de servir a Deus. Um antes e um depois. Por que um antes e um depois? Porque por muitos anos, irmãos, eu vivi realmente, eu vim do catolicismo, como a maioria de todos aqui. Já fui até coroinha de padre, aprendi as liturgias da igreja católica. E depois realmente eu tive um encontro com Jesus e me tornei evangélico. E eu até confesso para os irmãos que no início da minha caminhada, irmãos, eu estava vivendo realmente aquele primeiro amor, algo muito puro, muito singelo com Deus, um relacionamento muito intenso. Mas depois eu comecei a me tornar um religioso evangélico. Eu comecei, irmãos, a concentrar as minhas atenções, as minhas forças nas liturgias da igreja. Quando eu converti numa igreja, a denominação que é a igreja apostólica, uma igreja muito boa, abençoada, uma igreja muito simples. Mas chegou um certo momento da minha vida que eu pensei assim: a liturgia dessa igreja não serve mais para mim. E eu quis trocar de liturgia, então eu fui para uma Assembleia de Deus. Tem uma liturgia mais forte. É um povo que a gente vê que tem mais compromisso. Querendo ou não, é um povo que tem mais compromisso, irmão. Pode estar chovendo canivete, o povo está lá na igreja. Aquele povo que realmente, eles são muito dedicados. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, eu preciso de algo mais intencional, eu preciso crescer espiritualmente. Eu entendia que o crescimento espiritual estava, irmãos, na medida que eu aumentasse a minha liturgia, aumentasse os meus costumes, aumentasse as minhas rotinas religiosas. E ali eu entrei. Mas com o decorrer dos anos, eu fui percebendo que foi acontecendo um esfriamento espiritual na minha vida. Eu fui me esfriando. Eu me tornei uma pessoa com alta performance muito boa, assembleana. Então eu tinha todos aqueles trejeitos assembleanos. Ainda tem um pouco, né? Eu sou uma mistura de batisbleia. Mas irmãos, um certo momento da minha vida eu comecei a questionar a Deus. Falar: Deus, o que está acontecendo? Que direção que eu estou indo? E essa palavra que eu tenho para os irmãos aqui é muito simples e muito espiritual, muito poderosa, porque ela mostra para a gente uma direção. Ela dá uma direção para a gente. Quando nós olhamos aqui uma promessa de que a nova Jerusalém, ela virá do céu, ela descerá, nós entendemos que o movimento de Deus é um movimento de descer. Paulo vai dizer aos Filipenses, irmãos, que Jesus, ele sendo Deus, ele tomou forma humana, se esvaziou da sua glória e desceu até nós. Paulo vai declarar, irmãos, que Jesus, ele desceu às regiões inferiores da terra. Olha o movimento de Cristo, descer. Por isso que Jesus ensinou uma oração muito poderosa para o crente, a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso diz: venha a nós, seja feita a tua. Aí nós fechamos, irmãos. Aí está o divisor de águas, porque quando nós queremos fazer parte de uma religião onde nós queremos subir ao céu e não trazer os céus à terra, nós estamos na contramão da vontade de Deus. Quantos de nós aqui, talvez tem pessoas aqui nessa manhã que ainda estão enganados, estão com a fé invertida. Diga assim, fé invertida. Diga assim, nós não temos que tocar no céu, mas temos que trazer o céu à terra.
O mundo, as nações, essa geração, irmãos, está esperando, como Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, a criação está gemendo na ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. O mundo está assim, que dia que vocês vão apresentar os céus para nós? E uma mente religiosa, irmãos, inclusive o capítulo 18 de Apocalipse fala sobre uma cidade também que é muito simbólica na Bíblia. Diga assim, Babilônia. Duas cidades que são símbolos antagônicos, duas cidades que são símbolos antagônicos, que representam a nossa fé verdadeira ou uma fé falsa, é a Jerusalém ou a Babilônia. A Babilônia é uma terra de quê, irmãos? A Babilônia é uma terra, uma cidade de idolatria, cidade da religiosidade. O homem que fundou, ou o homem que criou a Babilônia, é o mesmo homem que teve uma audácia de criar uma torre que chegasse até o... Concentra em mim aqui, irmãos. As criancinhas hoje vão ficar aqui, não vão para a escolinha, é só os irmãos concentrar aqui, tá? Olha só, olha a audácia daquele homem, Nimrod. Um homem poderoso, diz a Bíblia, caçador. Um homem poderoso, um grande líder. Após o dilúvio, a humanidade começou a ter um certo medo e pensou, gente, será que pode acontecer novamente um dilúvio para destruir toda a humanidade, assim como destruiu há um tempo atrás? Um homem teve uma ideia brilhante. Vamos construir uma torre que chegará até os céus, porque quando Deus enviar um dilúvio, Ele não vai nos destruir. Nós vamos estar protegidos, vamos subir aos céus. Se os irmãos não recordam, eu quero te lembrar, essa é a mesma mentalidade de Satanás. Quando ainda era um anjo de luz, Lúcifer, anjo de luz, um querubim, era portador da perfeição, sinete da perfeição, revestido em glória, revestido de pedras preciosas, cheio de sabedoria e formosura. Aquele ser, ele quis subir mais um pouco e colocar também um trono acima do trono de Deus. O pensamento de subir, irmãos, é um pensamento escapista, é um pensamento que nos isenta da responsabilidade. Eu vim de uma teologia chamada teologia pentecostal, que é uma teologia que nós enfatizamos muito, nós vamos embora. Por que eu vou me preocupar com essa terra? Por que eu vou me preocupar com a minha família, com pessoas que não querem nada com Jesus? Quem sabe você já não ouviu isso? Não se preocupe, essa pessoa não quer nada com Jesus, deixa essa pessoa para lá e venha você para Jesus, porque em breve nós vamos embora, em breve nós seremos arrebatados. Então, irmãos, de uma certa forma, uma igreja escapista, uma igreja que está focada em apenas subir ao céu, é uma igreja que não quer assumir a responsabilidade de revelar o reino de Deus aqui nessa terra. Existe uma missão, existe uma vocação, existe um propósito, existe um trabalho para mim e para você, revelar o reino de Deus aqui nessa terra. O primeiro filho de Deus, o único que se tornou o primeiro de muitos, falou, eu vim trazer o reino de Deus, e ele já é chegado, ele já está entre nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós somos constituídos, irmãos, para sermos reis e sacerdotes aqui nessa terra. Existe uma responsabilidade, irmãos. E quando a Babilônia ela foi fundamentada por Nimrod, Nimrod começou a edificar uma torre. Porque, irmãos, essa espiritualidade de edificar a torre é uma espiritualidade idólatra. Escute, irmãos, concentre em mim. A espiritualidade de edificar um altar e subir em cima desse altar é uma espiritualidade idólatra e religiosa. Esse lugar aqui não é um altar, me perdoe dizer isso aqui para os irmãos. Pode subir qualquer pessoa aqui em cima, não vai profanar o altar, porque isso acontecia na antiga aliança. Nós estamos na nova aliança. Se você não sabia, você é o altar do Senhor. Aleluia. Quando nós transferimos o altar que deveria estar dentro de nós, porque custou a vida de um homem esse chamado Jesus, para poder trazer o reino de Deus para dentro de nós, e nós transferimos para um espaço geográfico dentro de uma igreja, estamos nos isentando. Eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, porque o Espírito Santo está lá em cima do altar, e eu ainda vou fiscalizar quem está subindo lá em cima. Não, irmão, estamos enganados. Nós somos o altar do Espírito Santo, nós somos o santuário do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele habita em você. Cuide da sua vida, cuide da santidade que Ele te deu. Aleluia. Irmãos, a Babilônia é a cidade que lá em Gênesis fala sobre ela, o fundamento, a criação,
uma torre que deveria tocar os céus. E disse Deus: desçamos e confundamos os homens. Sabe por que muita gente está vivendo uma confusão espiritual? Sabe porque muita gente está assim: eu frequento igreja, eu já fui católico, eu já fui testemunho de Jeová, eu já fui adventista, agora eu sou batista, eu acho que eu vou para a Assembleia. Se não der certo na Assembleia, eu vou para Maranata, quem sabe eu vou para Presbiteriana. Está pulando de galho em galho, está rodeando a terra. Lembra quando o diabo foi no céu e Deus falou: você tem andado por onde? Ele falou: rodeado a terra e passeado por ela. Diga assim: Deus não me chamou para rodear a terra, parecendo bobo, mas Deus me chamou para andar num caminho. Existe uma origem, existe um destino. Eu estou na rota certa, eu estou no caminho. Diga assim: Jesus é o caminho, eu estou nele. O diabo está perdido, irmãos. Ele sabe que não tem mais jeito para ele. A Bíblia vai dizer que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo, e ele descerá com grande ira para perseguir o povo de Deus. Muitas pessoas estão ainda dentro das igrejas, estão perdidas, irmãos, estão como barata tonta, rodando de um lado para o outro, pulando de galho em galho, porque estão procurando uma liturgia que funciona. Estão procurando ainda, estão vivendo ainda a antiga aliança, irmão. Nós estamos aqui na ceia do Senhor. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Esse é o meu sangue da nova aliança. Não é velha, é nova aliança. A velha não funcionou, a nova funcionou e está funcionando, e vai funcionar por toda a eternidade. Aleluia. Muitas pessoas estão ainda, irmãos, com a mentalidade de Babilônia, procurando Babilônia. Por muitos anos a gente ficou apontando, falando: a igreja católica é a Babilônia, lá é o lugar da idolatria, irmãos. Infelizmente a idolatria entrou no meio do povo evangélico. Irmãos, eu tenho um olhar muito espiritual das coisas que estão acontecendo no Brasil, no cenário político. E eu vou até dizer uma coisa para os irmãos. Nós tivemos um presidente que o nome dele é Messias, o sobrenome Messias. Infelizmente, por causa da idolatria de um povo que saiu da Babilônia, mas a Babilônia não saiu do coração deles, estavam no meio evangélico, no mundo evangélico, começaram a venerar esse homem, achando que ele era o Messias. Eu já vi, irmãos, cenas, cortes dele chegando em igrejas evangélicas, e eles parando o culto para reverenciar um homem mortal, um homem também corrupto, pecador, ao invés de engrandecer sempre o nome de Jesus. Quantas pessoas que tentaram, irmãos, fazer conchaves ali, fazer alianças políticas, muitos líderes, muitos pastores. Aí, irmãos, sabe o que Deus faz? Deus desce e confunde quando a igreja começa a sair da linha do propósito. Quando a igreja começa a edificar. Irmãos, por que nós estamos vendo grandes igrejas que estão ruindo? Igrejas que homens foram venerados. Por exemplo, igreja mundial. Vou falar o nome aqui, não tem problema. Os irmãos lembram quando o apóstolo tomou uma facada e ele pegou o sangue dele, a roupa do sangue dele, e mandou passar nas pessoas? Os irmãos lembram disso, sim ou não? Eu não estou inventando nada, aconteceu. As pessoas idolatravam, irmãos, tinha que tocar nele, tinha que passar uma toalhinha no suor dele, porque ele era tudo. E Deus desce e começa a ruir os impérios. Pastor, não toca nesses assuntos. Nós temos que tocar, irmãos, porque Deus não nos chamou para poder construir torres para tocar ao céu, mas o Senhor está dizendo: vai descer uma cidade santa, Nova Jerusalém. Vai descer de cima para baixo. Todos vão ver, todos vão contemplar o que realmente é a igreja do Senhor. Nós fazemos parte dessa cidade, irmãos. O nosso movimento não é subir, mas é descer. Aleluia. Antes de Jesus servir a ceia para os seus discípulos, ele pegou uma bacia, pegou uma toalha, irmãos, e ele desceu aos pés dos discípulos para poder lavar. E falou: esse é o movimento. Quem quer ser o maior tem que descer primeiro. Quantas pessoas, irmãos, porque recebeu um dom, porque recebeu um talento, estão procurando um piso mais alto, uma plataforma mais alta, um palco, um palanque, para subir e falar: é o meu ministério. Ninguém valoriza o meu ministério, irmãos. Isso aqui não é ministério. Ministério é você dar testemunho e ser testemunha do que Deus fez na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, está aqui nesta manhã.
Ele está dizendo com muita gente: não, eu quero habitar dentro de você, eu quero ser teu amigo secreto, eu quero ter intimidade com você, eu quero te santificar, eu quero edificar você como minha casa. Aleluia! A nova Jerusalém, irmãos, descerá. Aí desceu uma cidade. Essa cidade, irmãos, ela realmente existe. As ruas são de ouro, os muros são de cristais, nós sabemos disso. João, ele teve uma visão dessa cidade. Ela existe, irmãos, ela está no terceiro céu, aonde Deus habita, lugar glorioso. Existe uma praça no centro dessa cidade. Existe, irmãos, uma árvore chamada árvore da vida. As suas folhas vão sarar as nações. As nações, irmãos, estão doentes. As nações estão precisando da cura que nós podemos levar para elas. Aleluia. Jerusalém é a cidade que Deus edifica para descer. Babilônia é a cidade que foi edificada para subir. Pastor, mas nós não vamos para o céu. Nós vamos para o céu, vamos para a eternidade, irmão, mas não podemos preocupar com isso agora. Temos que descer, porque existe uma missão para mim e para você. Descer, vamos acordar, irmãos. Vamos despertar, vamos parar de viver no mundo da lua. Tem muito crente vivendo no mundo da lua. Está perdendo o casamento, está perdendo o marido, perdendo a esposa, perdendo os filhos, porque está vivendo como lunático no mundo da lua. Cabeça, não, eu estou preocupado com isso aqui não. O diabo vai destruir mesmo, entreguei para Satanás. Não, meu irmão, Deus nos chamou para ser embaixadores do reino dele aqui nessa terra. Nós somos o arauto de Deus nessa terra, os proclamadores. Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos e oprimidos. Os cativos estão nas regiões inferiores dessa terra, irmãos. Talvez eles ainda não entraram no útero do inferno, mas muita gente está vivendo um inferno dentro de casa. Muitas pessoas estão vivendo um inferno, irmãos. E nós temos, irmãos, essa missão de resgatar essas pessoas que estão no inferno. Quantos acreditam que quando Jesus ele morreu, ele desceu no inferno? Quantos acreditam? Pode levantar a mão, porque ele desceu no inferno. Não é pegadinha não, ele desceu e tomou a chave da morte do inferno. Escute, irmão. Agora vem cá. Antes de Jesus ressuscitar e subir para os céus, ele foi aonde? Qual que é o movimento? Pastor, o senhor está falando que eu tenho que ir para o inferno primeiro? Não vai mandar ninguém para os quintos dos infernos, não. Fala, não, porque eu aprendi que você tem que ir para o inferno primeiro. Não é isso. Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo um inferno. E assim como Jesus, nós temos que entrar no inferno dessa pessoa e resgatá-las. Aleluia! A palavra do Senhor diz que Jesus, irmãos, ele libertou o cativo e o cativeiro. Ele quebrou o cativeiro do inferno, tomou a chave da morte do inferno de Satanás. Aleluia! Aleluia! Irmãos, e se não bastasse tudo isso, a Bíblia vai dizer que muitos ressuscitaram com Jesus, irmãos. Saíram do inferno. Pessoas que morreram no dilúvio injustamente foram lançados no inferno, ressuscitaram com Jesus. Que maravilha! Esse é o movimento de um crente, de um filho de Deus, irmãos. Vamos descer primeiro para depois subir. Aleluia! O Espírito Santo está dizendo para alguém assim: olha, tem alguém na sua casa que está vivendo um inferno. Você vai ter que descer e tirar essa pessoa do inferno. Quantos aqui são sensíveis ao que Deus está falando aqui, irmão? Para de querer se exaltar, para de querer subir, para de querer fazer uma torre para você e falar assim: eu sou a melhor pessoa dessa terra, eu sou a pessoa que mais sofre. Desce desse pedestal, desce dessa torre, porque o movimento é descer. Deus dá graça aos humildes. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, interessante que João ele diz no versículo 22: não vi templo algum na cidade. Na Nova Jerusalém não tem templo. Por que não tem templo, irmãos? Porque nós somos o templo. E ainda que vai dizer que o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. Ou seja, o próprio Jesus é o templo. Nós somos o templo. Porque agora, irmãos, não é mais sobre o lugar, mas é sobre o quem. A mulher samaritana perguntou para Jesus: aonde é o lugar da adoração? Jesus falou: não é o lugar, agora é o quem. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade.
Diga comigo assim: não é mais o onde, agora é o quem. Você faz parte da Nova Jerusalém. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. O rio do Espírito está alegrando você aqui nessa manhã, porque você é a cidade de Deus. Você é a Nova Jerusalém de Deus. Aleluia, irmãos. A Jerusalém, a Nova Jerusalém, geralmente quando a gente chega numa cidade, principalmente no interior, você vai ver o que no centro da cidade? Uma igreja, um templo. Uma igreja católica, sim ou não? Você vai ver um templo no centro da cidade. Porque essa é a mentalidade idólatra, religiosa. Na Nova Jerusalém não tem um templo na cidade. Mas o que tem lá, irmãos? Diga assim: uma praça. Tem uma praça. Eu louvo a Deus, porque aqui em Abaeté, o lugar mais bonito daqui é a praça onde é que eu moro. Diga assim: o centro de Abaeté tem uma praça, igual na Nova Jerusalém. Agora, irmãos, para mim poder concluir aqui, porque o assunto é muito profundo. Sabe o que eu estava reparando ontem? Na praça, muita gente, jovens, crianças, adultos, velhos, ricos, pobres, estavam todos lá. Porque isso é a igreja do Senhor. É um lugar de encontro. Essa é a Nova Jerusalém, irmãos. A praça é um lugar onde se encontram os necessitados, aonde se encontram aqueles que têm recurso. É o lugar dos pobres, dos ricos, assim como a igreja, assim como nós estamos aqui hoje. Jesus, irmãos, ele fez uma transição de um modelo religioso do templo para um modelo de encontro. A ceia e o batismo é a única ordenança que Jesus deixou para a igreja. Ele mandou a gente ceiar. Ele não falou: você precisa entrar dentro de um templo, porque ele falou assim: esse templo vai ser derribado, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas em Atos vai dizer que a igreja se reunia nas casas, também nos templos. Porque, irmãos, aonde nós reunimos o nome do Senhor, Ele se faz presente. Aleluia. Pode ser na sua casa, pode ser na igreja, pode ser na praça. Porque o que a Nova Jerusalém representa é o encontro das nações. O que é que Deus ama, irmãos? Assim como eu fiquei olhando e achando maravilhoso, o povo lá, as famílias felizes, vão para a praça. Aleluia. Sabe o que nós vamos fazer na eternidade? Nós vamos para a praça. Nós vamos para a praça. Nós vamos ver o rio da vida, com as águas cristalinas. Nós vamos ver, irmãos, a árvore da vida com 12 frutos. Vamos ficar lá na praça, irmão Vinícius, falando: que maravilha. Olha aqui o irmão fulano de tal. Ô irmã, aleluia. Eu lembro um dia na Assembleia de Deus, uma irmã teve uma visão da Nova Jerusalém. Ela pediu oportunidade: pastor, me dá oportunidade. De manhã, culto de consagração. E ela falou assim: irmãos, igreja do Senhor, tive uma visão da Nova Jerusalém. Os irmãos: glória a Deus, aleluia, oh glória. Aí ela começou a contar e falou: eu vi, irmãos. Engraçado, né, irmãos? Engraçado que eu vi que as profissões que a gente tem aqui, nós vamos continuar lá. Porque eu vi o irmão São Antônio ali, que é pedreiro. Eu vi ele assentando tijolo debaixo do pé da árvore da vida. Ela viu o irmão assentando tijolo debaixo da árvore da vida. Irmãos, a igreja, muito simples. É lógico que a gente naquele momento, a gente quer crer. E vamos crer nisso aí, não tem problema. Eu não sei o que nós vamos fazer lá profissionalmente, mas eu sei que nós vamos estar adorando o Senhor, irmãos. Aleluia. Diga assim: porque o que Deus quer de nós é o encontro, é estarmos na mesa. Irmãos, quando Jesus ele ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, João ele vai ter uma visão sobre a eternidade, irmãos. E ele viu Jesus retornando novamente depois da segunda vinda de Jesus. Sabe o que ele viu que Jesus está fazendo com o povo? Estão todos assentados numa mesa, na bodas do Cordeiro. Quando Jesus voltar pela segunda vez, irmão, sabe o que nós vamos fazer com ele? Diga assim: assentarmos na mesa. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, e ele foi até a igreja, até os discípulos, sabe o que ele fez com os discípulos? Ele falou: estou com fome, vamos comer.
estava todo mundo pescando, ele foi lá ter um encontro com os discípulos. Vocês pegaram alguma coisa aí? E eles ficam olhando, será que aquele é Jesus? Eu estou lembrando da voz dele, o timbre está parecendo com Jesus. Da outra vez que ele falou que estava com fome. Pedro, irmãos, ele pulou do barco e saiu nadando e foi até Jesus, irmãos, e agarrou Jesus, tamanha alegria. Sabe por quê? Essa é a nossa alegria, irmãos, encontrarmos com a igreja, encontrarmos com Cristo, encontrarmos com o Pai. Aleluia! Você não veio aqui, irmãos, para participar de uma liturgia. Você não veio aqui apenas para poder comer o pão e beber o cálice. Você veio aqui para ter um encontro. Levante a sua mão e diga comigo assim, igreja do Senhor, levante sua mão bem alta e diga assim: o pão e o cálice é um pretexto para a nossa comunhão. Diga assim: eu não vim aqui para comer um pão, para beber um cálice de vinho. Eu vim aqui para partir o pão com meus irmãos, para ter comunhão com meus irmãos, para estar cheio de alegria, em comunhão com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com o Pai. Aleluia! Nós estamos aqui, igreja, porque somos uma família que se reuniu na praça. A Nova Jerusalém não tinha templo, mas tinha uma praça. Estamos na praça. Esse lugar aqui hoje é o lugar do encontro, é o lugar da praça. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Oh, glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Irmãos, nós vamos trazer essa alegria para as nações. Aleluia. Leve essa alegria para a tua família, para a tua casa. Liberte pessoas que estão no inferno. Sabe por que estão no inferno? Porque estão isoladas, estão em quarentenas. Pessoas que estão segregadas, irmãos, vítimas de preconceito, de rejeição. Aí eu e você vamos olhar assim, ó, de canto de ombro e falar assim: essa pessoa está em pecado, não quer saber de Jesus. Não, nós somos chamados para descer, para livrar essas pessoas do cativeiro. A partir de agora, você quer ser cheio do Espírito Santo? Ele está te ungindo para você libertar o cativo e o oprimido, proclamar a salvação enquanto você está vivo. E Deus está dizendo: eu vou dar mais um tempo para a minha igreja, para vocês pregarem a minha palavra. Eu vou encher vocês com o meu Espírito Santo. Eu vou avivar a minha igreja, para vocês voltarem a olhar uns aos outros, converter o coração uns aos outros e libertar os cativos e oprimidos. Xalabacai deke managa serabalabagachabala. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. E eu encerro aqui dizendo, irmãos, que o profeta Ezequiel, ele teve uma visão espiritual. Concentra aqui, querido, uma visão espiritual. Qual foi a visão que ele teve? Uma das visões: ele viu um templo, e naquele templo saía um rio debaixo do templo, um remanescente. E aquele remanescente, na medida que ia se distanciando, irmãos, ele ia aumentando, aprofundando, largueando, irmãos. E ele entendeu que lá no final daquele rio havia muitos pescadores, muitos animais, muitas vidas, porque o rio foi crescendo. O que significa essa visão, irmãos? A visão é: o rio começa no altar, mas ele vai aprofundando na medida que afasta. Ali Deus estava dizendo e ensaiando o povo dele, dizendo assim: olha, eu vou fazer vocês tirarem o foco do altar e vou levar vocês para um nível mais profundo, um nível de santidade, comprometimento. Ezequiel vai dizer assim, irmãos, que ele olhou para o rio estava tão fundo que não dava para atravessar andando, mas deveria atravessar nado. Diga assim: nadando. O rio ficou muito profundo, e quem não sabe nadar, irmãos? Então o que Deus está querendo dizer? Eu vou tirar vocês de uma espiritualidade infantil, de depender de altares, depender de religiosidade, depender de ritos, de liturgia, e vou levar vocês para um nível mais profundo. Vocês vão aprender a nadar, vocês vão aprender a viver numa intimidade comigo, aonde vocês estiverem. Aleluia, aleluia. Quanto mais o profeta distanciava, irmãos, do altar do templo, mais o rio ia abrindo, mais o rio ia aprofundando, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo com a igreja. Ele está dizendo assim: não deposita a sua fé em quem sobe em cima de um púlpito. Pastor, estou ferido. Pastor, desanimei. Desanimou por quê? Porque um dia alguém falou alguma coisa aí em cima. Não deixa quem está aqui em cima ferir você, não.
Aliás, se alguém que está em cima ferir você, desça para os pés de Jesus, que Ele cura a sua vida. Aleluia. Se você quer ser um instrumento de Deus nessa nação, faça esse movimento de descer. Desça. Desça agora. Desça agora. Desça do salto, desça da plataforma que você criou, que você depende dela. Desça dos holofotes, desça desse altar, desça dessa torre agora. Desça, desça, porque esse é o movimento da Nova Jerusalém. Vamos descer. Jesus, irmãos, Ele nos levou para uma transição do altar, da torre para a mesa. Diga assim, da torre para a mesa. Nós estamos aqui com a mesa, que representa, irmãos, o presente de Deus. Isso aqui só está aqui, irmãos, o pão e o cálice só está aqui porque um dia o próprio Deus fez esse movimento de descer. A salvação